Olá, olá! O meu nome é Mariana Martins e vou-te ajudar a resgatar o teu foco e a tua força interior para seres uma pessoa mais leve e saudável. Olá, o meu nome é Teresa Silva e quero que percebas que emagrecer é um ato de amor próprio e de conexão contigo mesma. A cada episódio partilhamos contigo histórias, dicas, aprendizagens para que tu te sintas mais empoderada nesta tua jornada de emagrecimento. E por isso, seja muito bem-vinda ao podcast Emagrece com Amor. Ora então, sejam todas muito bem-vindas e nós estamos aqui hoje no nosso podcast para falar sobre fracasso, para falar sobre aquelas situações em que tu vais para a balança e a balança não mexe, ou para falar sobre aquelas situações em que tu tentas fazer exercício físico e depois voltas a regredir, ou que começas a planear as tuas refeições e depois deixas de planear, não é? Ou seja, vamos falar sobre esse fracasso quando realmente tu sentes que não foste bem-sucedida, ou na mudança de um hábito alimentar, ou até mesmo nos teus resultados. Porque o que é que vai acontecer? Muitas vezes o fracasso leva-te à desistência e nós não queremos que isso aconteça contigo. Então, neste episódio, nós pretendemos descodificar, desmistificar um bocadinho esta questão do fracasso para tu perceberes que muitas vezes o fracasso até é bom. Até é bom, ok? Porque vai nos fazer perceber algumas coisas que nós não estávamos a conseguir ver. Agora, nós temos que ter algumas capacidades e algumas competências para perceber quais é que são essas coisas boas que o fracasso nos traz e temos que perceber também quais é que são as maiores causas do fracasso, para perceberes exatamente onde é que tu tens que atuar e onde é que tu vais te aperfeiçoar. Não basta só, ok, fracassei, então pronto, não é uma atitude derrotista que nós queremos aqui te passar, mas uma atitude de responsabilidade e de aumentares a tua consciência para perceberes, ok, se calhar faltou-me isto, ou faltou-me aquilo, ou faltou-me mais aquele outro, e é aí que eu agora tenho de colocar o meu foco, está bem? Porque é assim que tu vais conseguir ser bem-sucedida, ultrapassando o fracasso, ultrapassando os obstáculos, ultrapassando-te muitas vezes a ti própria. Trata-se muito disto, não é? Ultrapassarmos a nós mesmas, as nossas resistências, sairmos da nossa zona de conforto. Então hoje vamos falar sobre fracasso. E eu quero te dizer que em algum momento, tanto do teu processo de emagrecimento como na tua vida, tu vais fracassar. Tu vais fracassar. Faz parte do processo. Não crias uma ilusão na tua mente de que tu nunca vais fracassar. Tu vais fracassar em algum momento. Agora, nós temos que olhar para esse fracasso como uma oportunidade. Escreve isso. Se tiveres aí um bloco de notas ou telemóvel, o fracasso é uma oportunidade. Uma oportunidade para nós crescermos e evoluirmos. Agora, porquê é que nós achamos que fracassar é algo mau ou que temos que evitar fracassar? Às vezes nós colocamos demasiada atenção, eu tenho que evitar fracassar, eu tenho que evitar, e às vezes nem entramos em ação com medo de falhar, não é? E por isso é que surgem aqueles comentários que nós muitas vezes recebemos: ai, eu vou começar segunda-feira, ai, agora o regresso às aulas, ai, eu começo em outubro, mas depois já é Natal, eu não vou para o ginásio porque já é Natal e eu tenho aqui agora os jantares de Natal e vamos adiando, vamos adiando. E no fundo, o que é que está por detrás disso? O teu grande medo de falhar, está bem? Então, porque é que nós achamos que falhar ou que fracassar é algo errado, não é assim tão positivo? Tem a ver com o nosso condicionamento da infância. Porque quando tu falhavas lá atrás, quando tu falhavas enquanto criança, provavelmente os teus pais, os teus cuidadores, o que é que eles te diziam? Tu não sabes nada disso, tu não fizeste as coisas bem feitas. Oh, para que é que vais te esforçar? Vais fazer isso? A sério, mas tu já falhaste da última vez. Não vale a pena tentares novamente. Tu não és boa nisso. Quantas e quantas vezes é que se calhar nós não ouvimos isso? Ou então, até mesmo coisas que não estão relacionadas com a alimentação, mas, por exemplo, se tu és uma pessoa muito calada, ela é calada, ela não fala, ela não é boa a comunicar, não é? Eu por acaso, e confesso aqui, não é? Que nós também partilhamos algumas coisas pessoais, eu sempre acreditei muito nisto, eu sempre acreditei, pois, eu sou calada, eu sou tímida, eu não posso expressar a minha opinião, porque esta sou eu, não é? Tipo, e eu, com o avançar da minha idade, fui percebendo que eu era uma falsa tímida.
Então tem muito a ver com isto. Às vezes nós achamos que não somos boas em determinadas coisas, e aqui na questão do emagrecimento, tu podes achar que tu não és boa a ser disciplinada, a ser persistente, que tu não és boa a enraizar os teus hábitos ou que desistes facilmente. Tu podes achar que tu não és, hum, tu não tens capacidades dentro de ti, tu não és capaz, podes te sentir impotente às vezes, e tudo isto pode estar com uma origem grande lá atrás na tua infância, ok? Então é importante nós desmistificarmos isto e pensarmos que, ok, porque é que eu acho que fracassar é mau? Porque se calhar lá atrás eu queria sempre fazer tudo bem feito, eu queria sempre de alguma forma aparentar uma imagem de que eu sou uma pessoa bem-sucedida, de que eu consigo, mas por dentro eu sentia que não conseguia. Então, porquê é que nós fazemos isso? Porque queremos ser amadas, queremos ser reconhecidas. E na vida adulta, quando nós já não temos os nossos cuidadores, os nossos pais, para nos aprovarem ou para nos aceitarem, somos nós que fazemos este papel. Hoje em dia, nós tomamos conta daquela criança interior. E o que é que nós fazemos? Vamos reagir exatamente como essas pessoas reagiam connosco na nossa infância. Através do castigo, através da punição, através da crítica. Vês, não conseguiste? Quem és tu para fazer isto? Quem és tu para seres bem-sucedida? Tu és gorda. Para que é que te estás a iludir? Oh, já viste, tentaste outra vez. Olha, já viste este resultado, não deu certo, mais vale desistires. Então nós, na vida adulta, depois continuamos com este discurso mental de que não sou boa o suficiente, de que não sou capaz, de que eu não sou algo ou que me falta algo para ser bem-sucedida. Mas em nós, seres humanos, o fracasso faz-nos evoluir e faz-nos crescer. E basta pensar numa criança ou num bebé que está a começar a andar. Esse bebé, quando começa a andar, o que é que acontece? Ele põe os 2 pés no chão e levanta-se e começa a andar naturalmente? Não, não, ok? Ele levanta-se, ele cai e depois volta a tentar e depois volta a cair, não é? Portanto, e depois ele anda 3 passos e consegui, e depois pimba, cai outra vez. E é por isso que ele vai desistir, não é? É por isso que ele vai desistir. Não, não é por isso que um bebé vai desistir de andar. Ele sabe que qualquer dia ele vai caminhar como vê os adultos a caminharem na vida dele. Ele não sabe quando, ele não sabe bem como, mas ele sabe que vai chegar lá, ok? Então é isso. E vai aprendendo com os fracassos. Até se costuma dizer que não se deve proteger assim tantas crianças, não é? Para elas caírem, sentirem a dor e perceberem: ah, realmente, se eu fizer isto, isto não é boa ideia. Isto não é boa ideia. Da próxima vez eu não vou para este sítio, ou eu não vou, portanto, vou ter mais cuidado com isto ou com aquilo. Então, o fracasso, nós, através da nossa infância, através da nossa educação, não é? Destes condicionamentos mentais, da nossa programação inconsciente, individual e coletiva, nós fomos acreditando que isto era algo mau. Mas se nós olharmos para a vida, não é algo mau, é algo super, super, super positivo. Então, o fracasso, lá está, começa a encarar o fracasso como algo positivo, como uma oportunidade para tu cresceres, para tu aprenderes e para tu te superares. Porque com os fracassos nós vamos conseguir entender mais facilmente o que é que nós temos que fazer a seguir, qual é que é o próximo passo. E às vezes tu vais fazer uma dieta ou seguir uma alimentação e vais fracassar, não vais ter assim tantos resultados e vais ter que olhar para dentro de ti e perceber: esta é a melhor dieta para mim, de facto? Ou será que eu devia de fazer uma outra dieta? E quando eu falo em dieta, nem estou a falar assim de restrições profundas, mas, por exemplo, a dieta do paleolítico, já experimentaste, não funcionou? Então significa que chegou a hora de mudares isso, de mudares a tua alimentação e experimentares outra coisa. Não vamos bater na mesma tecla, ok? É para aprender com o fracasso, não é para bater na mesma tecla e ficar lá eternamente no mesmo sítio. Será que já tentaste fazer exercício físico e de repente regrediste, voltaste atrás, desmotivaste? Será que esse exercício físico estava alinhado contigo? Era, era essa corrida, essas corridas que te davam prazer?
Ou será que tu preferias fazer uma aula de zumba no ginásio com várias pessoas, com uma professora a puxar por ti? Ok, então nós temos que perceber também, através do fracasso e daquilo que não está a funcionar tão bem, nós temos que nos reajustar e permitir-nos olhar para dentro. E é isto que muita gente acaba por não fazer, e eu e a Mariana somos aqui, hum, somos extremamente focadas nesta questão do olhar para dentro. Porque se tu olhas só para fora, se olhas só para o que funciona com a tua amiga, ou para o que tu vês numa revista, ou que algum famoso está a fazer, ou influencer está a fazer, tu não estás a olhar para dentro, estás a olhar para fora. E não se trata disto, trata-se de olharmos para dentro e fazermos estes reajustes internos, está bem? Então hoje vamos partilhar aqui contigo quais é que são as 8 principais causas do fracasso, para tu perceberes onde é que tu precisas de fazer este reajuste. Eu espero que tu saias mesmo daqui com a mente aberta e com muita, muita inspiração e muita garra para fazeres aí essas mudanças na tua vida. Então vamos começar aqui com as causas, Mariana. Bora lá. É isso mesmo. E disseste uma coisa, aliás, várias coisas, não é? Muito importantes, mas realmente eu até costumo usar uma frase que Einstein costumava dizer que insanidade é fazermos sempre a mesma coisa à espera de um resultado diferente, não é? Ou seja, ainda ontem numa sessão com uma cliente, ela estava-me a dizer que neste último mês que sentia os resultados um bocadinho mais estagnados. E eu assim, ok, então vamos analisar, vamos perceber o que é que realmente está a acontecer e o que é que nós podemos aprender daqui, evoluir e redefinir também aqui a estratégia. E foi muito curioso porque bastou isto que eu disse para ela começar a pensar: realmente agora tenho feito mais isto ou mais aquilo, não tenho dado tanta atenção a esta refeição e àquela. Ou seja, e parece que de repente nasceu ali uma nova luz, um novo brilho naquela pessoa só pelo facto dela perceber, ok, é por isto que está a acontecer, ou seja, é isto que está a acontecer, e se eu continuar a insistir a fazer exatamente o mesmo, eu vou continuar a ter mais disto, ou seja, eu vou continuar neste peso, ou a perder peso de forma mais lenta, ou a manter o peso nestes valores. Então é, ok, se há alguma coisa que tu sintas que fracassaste ou que não foi de acordo com aquilo que tu esperavas para ti, percebe então o que é que precisa de ser mudado. Porque se continuares a fazer exatamente o mesmo, tu vais continuar a ter exatamente o mesmo resultado. E depois parece ali a rodinha do hamster, não é? Que não sais dali, não sais dali, e de repente, se calhar, já começas a acreditar que não é para ti, que se calhar contigo nada resulta, que se calhar tu tens um problema e que nunca vais conseguir, em vez de realmente olharmos para a situação com clareza, com também conseguirmos olhar para dentro de nós e perceber o que é que mudou, o que é que aconteceu de diferente, ou o que é que eu preciso realmente de transformar na minha vida para começares cada vez mais a aproximar-me do resultado que eu desejo. E isto vai muito de encontro aqui à nossa primeira causa, que é o quê? Que é não termos um objetivo bem definido. Muitas vezes o que é que acontece? As pessoas dizem: eu quero emagrecer. Se eu emagrecer uns quilos já fico feliz. Se baixar qualquer coisa já está ótimo. Mas não há uma clareza, não há um número em concreto, não há um objetivo bem definido, e então eu costumo dizer que é a mesma coisa que nós dizermos que queremos ir de férias para o Algarve, não é? Ah, para a semana vou para o Algarve, vou de férias. Eu sei, ok, vais para onde? Para que sítio? Não sei, depois logo vejo. E até pode funcionar, e há pessoas que se calhar até funciona muito bem assim, não planear, mas pelo menos convém que tu saibas para que zona do Algarve é que vais, não é? Para se calhar não corres o risco de estar aí para uma ponta e querias ir exatamente para a outra, porque senão, lá está, qualquer caminho serve, qualquer estrada, qualquer coisa que tu faças, ok, vamos lá ver se isto resulta, mas quando tu não tens uma clareza sobre aquilo realmente que tu queres, também as tuas ações não são tão determinadas, não são tão comprometidas, porque lá está, é quase como se o emagrecimento, neste caso, fosse um sonho. Um dia isso acontece, um dia eu emagreço, um dia eu perco uns quilos. Mas quantos quilos é que tu queres emagrecer, não é?
quando é que tu gostavas de ter esse peso, não é? Ou quanto é que tu já gostavas de ter no próximo Natal, que já não falta assim tanto? E isso ajuda-nos logo a vibrar de uma forma diferente, a olhar também com mais clareza para o nosso dia a dia, a fazermos os ajustes que nós precisamos e, sobretudo, também percebermos o que é que está por detrás disso. Porque é que eu quero chegar ao peso X? Porque é que isso é assim tão importante para mim? Como é que eu quero que o meu estilo de vida seja nessa altura, não é? Ou seja, será que eu estou só a emagrecer por emagrecer e depois lá vou-me sentir espetacular? Ok, mas o quê? O que é que tu queres? O que é sentir-te espetaculares? Não é? O que é que para ti vai mudar assim tanto que faz com que tu não hesites em querer realmente essa mudança na tua vida, não é? Será que são as roupas que tu vais vestir? Será que são as lojas que agora finalmente vais poder ir porque já têm o teu número? Será que é no trabalho que vais deixar de uma vez por todas de te encolher, de te achares pequenina, de não quereres que olhem para ti porque não te sentes confortável contigo e por isso também não impões a tua verdade, não dizes aquilo que pensas, aquilo que sentes. Já tive muitas clientes que deixaram de ir fazer apresentações no trabalho delas só porque não queriam que ninguém reparasse nelas, porque achavam que qualquer pessoa que olhasse para elas iriam estar a julgar, iriam estar a reparar no corpo delas, no tamanho, não é? Como se o nosso valor enquanto pessoas, enquanto profissionais, o que quer que seja, se definisse pelo nosso corpo. Não se define, mas a verdade é que quando nós não nos sentimos bem connosco, acabamos por usar ainda mais máscaras, acabamos por ainda esconder mais aquilo que somos, como tu estavas a dizer, de seres tímida. Que na verdade, não é? Ok, se calhar houve várias situações que te fizeram, ou até mesmo o meio em que tu viveste, que acabaste por ficar ou por te tornar mais tímida. Mas ainda assim, se um dia nós sentimos que, pá, isto é algo que eu sinto mesmo que devo trabalhar e que se calhar eu na verdade nem sou tímida, foi aqui uma máscara que eu usei, então vamos desabrochar. E claro que não é de um dia para o outro, mas se nós soubermos aquilo que queremos, é muito mais fácil e, sobretudo, o porquê. E muitas vezes não é só ter esta clareza, esta visão de saber o que é que nós queremos para a nossa vida, mas também é visualizarmos antes de acontecer, não é? Ou seja, se tu agora fechasses os olhos durante uns segundos, como é que tu imaginas a tua vida? Ou seja, o que é que tu achas que vai ser assim de tão diferente e de tão maravilhoso? Será que te imaginas a dar gargalhadas na praia com o biquíni que tu sempre sonhaste? Não é? Será que te imaginas a correr atrás de uma criança sem te sentires morta, cansada e estafada? Não é? São pequenas coisas, mas que se nós tivermos essa clareza, nós nunca vamos parar de lutar, não é? Nós nunca vamos parar de fazer o que precisa de ser feito para chegar ali. E até te desafiamos mesmo, se quiseres, a fazer um vision board, não é? Ou seja, arranjares um quadro ou uma folha, ou até se não quiseres fazer em papel, até no telemóvel, e recolheres várias imagens, várias fotografias de coisas que tu sentes que vão ser diferentes, ou seja, que vão acontecer quando tu chegares lá, não é? Será que é aquele vestido? Será que é lá está tu em frente a uma plateia no teu trabalho a falar sobre um trabalho teu, quer que seja? Será que é uma fotografia com o teu marido em que tu estás, que tu te sentes realmente uma mulher mais confiante, mais empoderada? Porque isso já está dentro de ti. Só que neste momento tu não consegues ver essa mulher, não consegues sentir isso. Mas, e até há uma coisa muito gira que é a nossa mente não sabe distinguir o que é real do que não é. Por isso, quanto mais tu visualizares e quanto mais tu colocares essa imagem que tu queres para a tua vida na tua mente e fechares os olhos e conseguires ver com clareza o que é que realmente vai ser diferente, como é que a tua vida vai ser, o que é que tu realmente valorizas, quanto mais tu fizeres isso, mais a cada dia que passa tu vais ter ações e fazer ações mais alinhadas com isso, porque há uma clareza, porque há um caminho a seguir, é para ali que eu quero ir. Se eu quero ir para ali, eu tenho de fazer isto, eu vou por aqui, eu vou me esforçar, eu vou fazer o que precisa de ser feito. Porque se não houver essa clareza, lá está. Tu nem sequer te vais questionar como é que vais chegar a um sítio que tu nem sabes qual é. Mas se tu souberes o que é,
porque é, o que é que tu valorizas, como é que isso vai ser, tu vais dar os passos que precisas de dar. E por isso é mesmo muito importante essa reflexão, e às vezes as pessoas dizem: "Ah, pois temos que definir o objetivo e nã-nã-nã". Não é o nã-nã-nã, não é o nã-nã-nã. É mesmo importante tu saberes o quê e porquê. Depois o como vais descobrir, mas o quê e porquê é mesmo muito importante para te dar energia, sobretudo até para os dias em que a balança não diz aquilo que tu querias. Porque nos dias em que a balança não disser aquilo que tu queres ou que não tenhas o resultado esperado, tu vais fechar os olhos e vais dizer assim: Ok, ainda assim, eu continuo a querer isto, isto, isto. Eu continuo a querer trazer isto para a minha vida, a sentir-me desta forma, a vestir estas roupas, a estar a sentir-me de uma forma diferente, a ir à praia com os meus amigos, com a minha família, a brincar com os meus filhos, o que quer que seja. E se tu tiveres essa clareza, mesmo nesse dia menos bom, tu vais dizer assim: Ok, é só um dia menos bom, mas é por aqui que eu quero continuar a ir. Por isto e por isto e por isto. Agora, se tu não souberes, vais dizer assim: Ah, eu também me sinto bem assim, eu também sou feliz a comer assim, eu até já estou habituada. Pronto, também não podemos ser todas elegantes, não é? Lá vem as tais desculpas, que também temos um episódio só sobre desculpas, se depois quiseres ver ou rever. Então aqui a primeira causa é realmente tu não teres esse objetivo bem definido, não teres essa clareza, não saberes o porquê que queres, o que é que queres, o que é que realmente tu valorizas, porque quando tu tens essa visão, não é, clara como cristal, ninguém te vai parar, ninguém, porque tu sabes porque é que tu queres e tu sabes que isso vai, né, tal como a criança que, ok, pode cair, mas ela sabe que um dia vai conseguir andar. E se tu tiveres essa clareza, tu também sabes que um dia aquele dia vai chegar. Agora, uma coisa é certa: ele só vai chegar se tu realmente quiseres isso, né, se puseres essa intenção e depois fizeres o que precisa de ser feito. Porque também não adianta só ficar aqui a visualizar, a imaginar, a fazer um quadro todo bonitinho ali com tudo aquilo que tu queres para a tua vida, porque sem fazermos nada, também nada acontece, nada cai do céu. E vamos então aqui para a segunda causa que nós temos aqui para ti, que é a falta de autodisciplina. Que estas causas acabam muito por se interligar entre elas, não é? Porque muitas vezes as pessoas dizem: eu sei que devia beber água, mas eu não bebo. Eu sei que eu devia fazer exercício, mas eu não faço. Eu sei que nananã, mas não sei quê. E eu costumo dizer que isso revela uma coisa, que é tu não estás comprometida contigo. E não tem a ver só com a perda de peso e com o emagrecimento, porque tu não bebes água só para emagrecer, que eu saiba, ou espero eu, não é? Tu bebes água pelo teu bem-estar, pela tua energia, pela tua saúde. Então significa que quando tu não fazes o que precisa de ser feito, quando tu não és disciplinada contigo mesma e fazes aquilo que tu sabes que precisas de fazer, tu apenas estás a dizer a ti mesma que não estás comprometida, que não te preocupas, que não cuidas da tua saúde, que isso não é uma prioridade neste momento e está tudo certo. E está tudo certo. Mas eu não acredito que tu sejas essa mulher. Eu não acredito que no fundo tu não queres saber de ti, nem da tua saúde, nem do teu bem-estar. Porque senão também não estarias aqui a ouvir-nos, não é? A tirar aqui um bocadinho do teu tempo para nos estares aqui a ouvir. Por isso é muito importante, lá está, tu saberes o que é que tu queres, sobretudo até para os dias mais desafiantes, não te tirar dali, não é? No outro dia dizia a uma cliente que, olha, se algum dia isto estiver assim muito desafiante, a balança estiver chata, de tudo parecer um caos, lembra-te que tudo aquilo que tu estás a fazer, mais do que para emagrecer, é pela tua saúde. Por isso, mesmo que tu já não queiras saber do peso, que estejas zangada com o teu peso, que já não queiras saber do número na balança, está tudo certo, e há fases assim, mas continua a querer saber da tua saúde. Porque a verdade é que uma coisa não existe sem a outra. Se tu continuares, ou se tu continuares a fazer da tua saúde a tua prioridade, eu sei que o peso também vai acabar por se alinhar, porque é impossível tu teres um estilo de vida saudável e não teres um peso saudável, entendes? Por isso,
Nos dias em que te apetecer pôr a balança pela janela fora, lembra-te da tua saúde, não é? Porque às vezes as pessoas dizem assim: "Ah, a grande mudança que eu fiz foi começar a comer mais vegetais e fruta. O resto, pronto, ali umas quantidades e tal, foi isto". E eu assim: "Ok, então se tu desistires, o que é que isso significa? Que vais deixar as frutas e os vegetais". "Ai, logo, na hora". E eu assim: "Ok, e a tua saúde vai agradecer, ou seja, a tua saúde vai ficar super boa, super cheia de energia quando fizer". "Ai, não". Ou seja, para além do peso, ai, a minha saúde, eu assim: "Então, seja como for, mesmo que tu não queiras saber do peso e que até queiras pôr a balança de lado uns tempos, está tudo certo. Continua pelo menos a ter esses hábitos pela tua saúde, porque não, tu não estás a fazer isso pelo teu peso, tu estás a fazer isso por ti e pela tua saúde". E então disciplina, apesar de disciplina às vezes ser assim uma palavra um bocado forte, não é? E pesada, nós não queremos que tu penses que disciplina tem que ser uma obrigação, uma restrição, ou seja, tenho que fazer isto porque tenho, porque não sei o quê. Não. A disciplina é apenas tu estás comprometida com o teu resultado. É tu estás comprometida com o teu objetivo. É tu estás comprometida contigo mesma, com a tua saúde, com o teu bem-estar. Então, sempre que, ok, devia ir fazer exercício ao ficar aqui no sofá, pensa, ok, mas se isto é assim tão importante para mim, é tão prioritário na minha vida, eu quero tanto isto, o que é que eu tenho de fazer agora? Porque muitas vezes não vai apetecer fazer o que precisa de ser feito. Muitas vezes não vai apetecer. Hoje também podia não me apetecer gravar este podcast. Por acaso apetece-me, porque nós temos sorte de fazer aquilo que estamos, não é? Mas se não me apetecesse, eu te garanto que não ias ter um episódio por mês. Porque eu já Eu tinha posto. arrastava-te, Mariana, aqui, olha, eu arrastava-te. Não, tu vens fazer hoje, Tens haja o que que vir, houver. né? Exatamente, ou seja, e às vezes eu não digo que sempre que eu faço exercício eu vou com a máxima vontade, porque muitas vezes não vou. Muitas vezes não vou. E é verdade, e não vale a pena dizermos que vou sempre, uau, que maravilha, não. Mas eu comecei também a tornar isso mais simples na minha vida, a acordar e a vestir logo roupa de treino, por exemplo, já para não haver essa desculpa, e depois a focar muito no porquê. Porquê é que eu estou a fazer isto? E como é que eu me vou sentir no fim de fazer isto? Ainda esta semana uma cliente dizia que só conseguia treinar às 7 da manhã, que era o único horário que tinha disponível, mas que eu não gostava nada de treinar àquela hora, mas que já tinha visto e que era a única solução que ela tinha. E depois eu perguntei-lhe: "Olha, como é que tu te sentes no fim do exercício?" E ela: "Ai, Mariana, olha, o dia corre-me super bem. Tipo, nesses dias eu sinto-me super." Eu disse: "Ok, então deixa esse desconforto aparecer na mesma, porque no fim vai valer a pena." E ela: "Sim, porque eu adoro." No caso dela, eu nem sei se era ir correr ou o que era, não importa. Mas lá está, porque custa ir. Porquê? Porque também sabia bem ficar na cama e também sabia bem, mas por outro lado, nós também estamos comprometidas connosco. Quantas vezes também, se calhar, não te apetece ir trabalhar e vais na mesma? Porquê? Muitas vezes, se calhar, porque precisas do dinheiro ao fim do mês, nem é por mais nada. E também vais. Então, aqui é muito não te esqueceres que a tua falta de autodisciplina, ou seja, a tua falta de compromisso contigo mesma, vai, sem dúvida, levar-te ao fracasso. Vai, sem dúvida, fazer com que os resultados que vão aparecer não vão ser aqueles que tu queres. E apenas porque tu não estás a fazer a tua parte. Apenas porque tu não estás a fazer aquilo que precisa de ser feito por ti, pela tua saúde e pelo teu bem-estar. Bem, vamos à próxima causa. Vamos lá, é isso mesmo, é não desistirmos de nós. Não desistirmos de nós e nós somos um projeto a longo prazo, não é verdade? Ou seja, é a longo prazo. Nós temos que parar de nos massacrar para termos resultados rápidos, para sermos as super mulheres, para fazermos acontecer 1500 coisas. Às vezes não dá, tal como tu estavas a dizer, esta pessoa não pode fazer exercício, só pode a esta hora. Não é? Ou seja, às vezes temos que nos reajustar, às vezes nós temos que pausar umas coisas para dar prioridade a outras. Às vezes tens um imprevisto na tua vida, mas mesmo assim continua a dar o teu melhor na alimentação. Então nós temos que perceber que tudo aquilo que nós vamos fazer conta,
tudo aquilo que nós fazemos conta e que nós somos um projeto a longo prazo. E que se o nosso objetivo não for alcançado no espaço de 6 meses, se calhar vai ser alcançado no espaço de um ano. O importante é depois manteres aquele objetivo, ou seja, manteres aquele peso que tu perdeste. É pensarmos em nós a longo prazo e não só a curto prazo, porque quem pensa a curto prazo vai fracassar e desistir. Quem tem uma visão clara a longo prazo daquilo que quer para si, vai lá e faz, não é? Vai lá e eu estou aqui numa onda mais baixa, mas eu sei que isto vai passar, não é? Tal como as ondas do mar, elas vêm e voltam, não é? Portanto, é um movimento cíclico e nós temos que perceber isto. Esta fase menos positiva também vai passar. E eu vou sentir outra vez mais entusiasmo, mais motivação, mas sou eu que tenho que me arrastar dali. Sou eu que tenho que pegar em mim, não é? Não ficar à espera de ninguém. Sou eu que tenho que pegar em mim e bora lá, Teresa, bora lá, ok? Ou teres pessoas que te ajudem a fazer isto. Tal como eu estava a dizer, Mariana, não queres vir fazer o podcast? Eu vou-te arrastar. Assim como se calhar daqui a um mês não me apetece fazer eu o podcast e ela, Teresa, mas vai, vamos falar, vai ser divertido, vamos conversar entre nós, pá, Tornar mais bora lá, vais-te fácil, não é? distrair, Exato, tornar mais não é? fácil o que tem que ser feito. Torna mais fácil. Fácil. E às vezes precisamos também de ter alguém que nos dê alguma força em determinados momentos em que nós não temos força. Porque às vezes a força vai faltar. E aí, se nós nos sentirmos mais apoiadas, não é? Se tivermos um grupo de apoio, pessoas que nos ajudem, ok, vai ser mais fácil voltar. Então, aqui a terceira causa do fracasso tem a ver com o quê? Tem a ver com falta de ambição. Num processo de emagrecimento, tu vais ter que ativar esta força interna. Não há volta a dar. Eu considero que uma das grandes aprendizagens do emagrecimento é tu colocares-te a ti em primeiro lugar e ativares força interna. Força interna é ativares a tua guerreira interna. Tu vais ter de ativar essa capacidade de eu vou fazer algo por mim. E se calhar tu até podes estar numa fase mais sem razão para viver, ou acordas e fazes as coisas de forma automática, vais comendo, não é? Vais comendo muitas vezes para preencher um vazio, que tu nem sabes de onde é que vem esse vazio, ou não tens consciência, já foi o pacote de bolachas, não é? Enfim, essas coisas que nós sabemos. E aqui tu vais ter que parar com isso, vais ter que parar de estares um bocadinho no modo vítima, não é? Que já falamos aqui em outros episódios, e ir para um modo responsabilidade, não é? Um modo de eu vou cuidar de mim, eu vou me colocar em primeiro lugar e eu vou ativar a minha força interna. Ou então eu vou redescobrir a minha força interna. Porque há muitas pessoas que chegam ao pé de nós e que nos dizem, mas eu não consigo, ou eu acho que não consigo, não é? Porque claro que tu consegues. Nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de construir coisas, não é? De inovar, de reconstruir. Nós sabemos hoje em dia que até o nosso cérebro, existe aqui o conceito da neuroplasticidade, até o nosso cérebro, não é? Por exemplo, através da meditação, tu consegues fazer mudanças profundas no teu cérebro. Tu consegues parar com a ansiedade. Tu consegues reverter doenças no teu corpo, consegues aumentar os teus níveis de energia simplesmente, por exemplo, com a meditação, que estás a ativar aqui este princípio da neuroplasticidade no teu cérebro. O quão incrível é que isto é! O quão incrível! Então, hoje em dia nós sabemos que nós temos este poder gigante de mudança e mesmo que tu ouças várias pessoas dizer que as pessoas não mudam, ou ninguém muda. Mentira, só não muda quem não quer. Por isso é que vem o princípio que a Mariana falava há pouco do para onde é que eu quero ir, quais é que são as minhas decisões, quais é que são os meus objetivos específicos. Então esquece esse conceito de ninguém muda ou nós não somos capazes de mudar. Então, mesmo que tu sintas alguma fraqueza dentro de ti ou alguma sensação de incapacidade, impotência, pensa que se calhar o emagrecimento ou o excesso de peso veio para te ensinar que tu és capaz, de que tu és forte, de que tu tens que pegar em ti e ativar essa guerreira interna, essa força interna.
ok? Então aqui quando falamos em falta de ambição, nós temos que ir para este ponto de força interna e perceber o quanto é que eu desejo este objetivo na minha vida, o quanto é que eu quero alcançar este peso, quão comprometida é que eu verdadeiramente estou em fazer isto, em fazer aquilo. E é como a Mariana dizia há pouco, às vezes temos que reconectar com o propósito, temos que reconectar com porque é que eu estou a fazer isto. Hoje em dia, para mim, o exercício físico é terapia. Eu ponho ali o tapete, eu não me obrigo a ficar muito tempo, ponho ali o tapete, 20 minutos, meia hora, estou na minha terapia. Já imaginaste encarares o teu exercício físico como a tua terapia, como a tua libertação emocional, a libertação do stress? Bem, para mim é um motivo muito forte, porque eu não quero ficar doente, eu não quero ficar com falta de energia. Eu quero ajudar o meu corpo a vários níveis. Então é isto, é conectares com este propósito e dares um murro na mesa, eu sou capaz, eu vou conseguir. Ou então, se tu achas que não és capaz, eu vou pedir ajuda para alguém me poder ajudar neste processo, não é? Ou então eu vou dar o meu melhor todos os dias, eu comprometo-me a dar o meu melhor todos os dias. E aqui a quarta causa do fracasso qual é que é? É falta de energia. Falta de energia, e eu gostaria de te dizer que para tu fazeres uma mudança de um hábito em concreto, tu vais ter que movimentar muita energia. Porque primeiro tu vais ter que quebrar aquela resistência do fazeres algo novo ou fazeres algo de forma diferente. Por isso é que aqui também há o princípio de tu nunca deves eliminar um hábito que tu já tens, deves sim substituí-lo, ok? Por exemplo, no café, se tu já colocas açúcar no café, vais eliminar totalmente? Se calhar não, tu vais colocar meio pacote, ou se calhar até vais, por exemplo, pegar num pau de canela e utilizar esse pau de canela para mexer o café e dar um sabor diferente. Então lembra-te muito bem deste princípio, porque o teu cérebro está habituado a fazer algo, então se tu lhe retiras isso, ele vai ficar um bocadinho confuso, então tens que substituir com outra coisa que te dê algum prazer ou alguma sensação prazerosa. Então é isto, nós para quebrar um hábito e inserir outro ou substituí-lo, nós temos que ter mais energia para fazer aquilo. Então aqui, uma das principais causas pelas quais as pessoas desistem tem a ver com esta falta de energia. Eu perdi a força, eu perdi a motivação. E para tu ativares essa energia, tu vais ter que ativar a motivação intrínseca e a extrínseca. O que é que isto significa? Motivação extrínseca tem a ver com o que eu recebo de fora, os elogios, a força que eu recebo de fora, da minha nutricionista, do meu personal trainer, portanto, a força que eu estou a receber de pessoas de fora. E motivação intrínseca tem tudo a ver com o meu propósito. Porquê é que eu vou planear as minhas refeições? Porquê é que eu vou fazer exercício físico? Porquê é que eu vou comer menos doces, não é? Tem a ver com este meu propósito interno. Então, é importante tu ativares constantemente esta motivação para também teres mais energia. Porque se tu vais perder mais energia numa fase inicial, então tu tens que perceber que outras formas é que existem de ganhares isso. Outra forma, que nós temos também para reequilibrar aqui a nossa energia. Tem muito a ver com o equilíbrio entre o dar e o receber. O que é que isto significa? Esta é uma lei universal, tal como tens a lei da gravidade, existem outras leis universais, mas aqui vamos falar sobre o princípio dar e receber. O princípio dar e receber significa que muitas vezes, quando nós estamos numa postura de dar demasiado ao outro, se calhar tu cuidas muito dos outros, ou a tua energia vai toda para o exterior, para o teu trabalho, para os teus problemas, tu vais ficar sem energia interna para ti. E é por isso que muitas pessoas às vezes chegam a casa, não me apetece cozinhar, ou não me apetece planear as refeições. Estou sem energia, estou cansada, não é? Então aqui poderá existir este desequilíbrio no dar e receber. E aqui tu vais ter que perceber que tens que dar-te mais a ti própria. Se calhar tens que descansar mais, tens que encontrar práticas e estratégias para tu relaxares. Seja através de uma meditação, seja através de ires ver um filme, uma série, relaxares, passeares e relaxares,
ou fazer exercício físico, que às vezes também relaxa a nossa mente, não é? Leres um livro, o que é que te relaxa, o que é que te liberta, ok? Às vezes nós também perdemos a nossa energia porque estamos muito dispersas, com muitas tarefas, muitas coisas para fazer. Então aí percebe o que é mesmo importante e o que é que não é. Ou às vezes ficamos a remoer os nossos problemas. Espera aí, se calhar isto não é assim tão importante, eu estar focada nisto tudo agora. Se calhar eu só tenho que resolver este problema no próximo mês e eu já estou aqui preocupada com este problema. Então as nossas emoções às vezes também drenam a nossa energia. Então é isto: ativa motivação intrínseca e extrínseca, equilibra este processo do dar e receber no sentido de tu cultivares energia em ti através de práticas de autocuidado, não é? Reativares através de uma meditação, exercício, um hobby, alguma coisa que te relaxe, ok? Então, no fundo, é pegar nestas coisinhas e colocares em prática para não ficares sem energia. Senão, se ficas sem energia, a tua motivação vai para água abaixo. Boa. É como a bateria de um telemóvel, não é? Ou seja, se nós não Exatamente. formos carregando, pode esperar que aquilo não vai durar eternamente. Ou então, uma frase que eu também gosto muito de usar, que eu ouvi aqui há tempos, que é: nós não podemos dar de um copo vazio. Olha, tu agora aí com o copo, ou seja, muitas vezes nós queremos dar e cuidar dos outros e fazer tudo pelos outros, mas se o nosso copo, não é, não tem lá nada, porquê? Porque nós não enchemos, porque nós também não nos permitimos receber essa água, essa energia, aqui metaforicamente, como é que tu vais dar aos outros? Não é? E, então é pensar muito que realmente a nossa falta de energia tem muito a ver com o facto de nós passarmos muitas vezes o dia a drená-la totalmente, ou seja, só a fazer tarefas para os outros, na tarefa de dar, e claro que nós também precisamos muito de sentir essa conexão, de sentir que conseguimos realmente ajudar os outros, ou seja, isso faz-nos sentir profundamente bem connosco mesmas, não é? Ou seja, quando nós fazemos o bem, quando somos úteis, quando somos prestáveis e está tudo certo, o problema surge ou o desafio surge quando nós só fazemos isso, quando nós só damos, quando nós só quase que vivemos só para dar, não é? E como é que nós vamos dar? Vai chegar a um ponto que não vamos ter mais nada para dar, ou que esse dar vai começar a virar-se totalmente contra nós, porque sentimos totalmente desgastadas, esgotadas, sentimos que também já nem conseguimos fazer as coisas com a mesma energia, porque por isso simplesmente nós só estamos a deixar sair a água do copo, não estamos a colocar água no copo. Então é mesmo muito importante essa parte da energia, e que toda a gente, independentemente de quem quer emagrecer ou não, devia fazer esse trabalho, devia perceber como é que cada um de nós pode carregar a sua energia. Por exemplo, a mim uma coisa que eu gosto muito é de apanhar sol, quase sempre à hora do almoço eu estou ali uns minutos ao sol, porque eu sinto mesmo que o sol me deixa mais tranquila, se calhar de certa forma também me faz lembrar a praia, momentos de relaxamento, enfim, então eu gosto muito. E outra coisa que também me ajudou muito no último ano foi fazer exercício físico também mais ao ar livre, apesar que eu também faço muito exercício em casa, mas pelo menos uma, duas vezes por semana eu tenho de fazer exercício fora de casa, seja uma caminhada, seja ir andar de bicicleta, seja no ténis, ou seja, tem que ser alguma coisa que me faça realmente sentir relaxada, sentir que estou só ali, que liberto todas as minhas preocupações, todas as minhas dúvidas, ansiedades, o que quer que seja, ou seja, carregar a nossa energia, porque senão, mesmo que nós queiramos ser a pessoa mais altruísta deste mundo e viver só para os outros, vai haver um dia que nós já nem sequer vamos ter capacidade de dar o nosso melhor aos outros, porque nós não estamos a dar o nosso melhor a nós mesmos. E então, passando aqui para a próxima causa, que é a quinta causa, é então aqui quando nós temos uma atitude mental negativa, não é? E isso leva-nos, sem dúvida, ao fracasso e leva-nos, sem dúvida, a ver resultados que não queremos na balança, a lidar aqui com a frustração, e muitas vezes tem só a ver com a forma como nós encaramos as situações e aquilo que nós dizemos a nós mesmas e pensamos sobre determinada situação.
Porque muitas vezes as pessoas acham que para emagrecer nós temos que mudar o nosso comportamento sobre os alimentos, não é? Ou seja, que temos que mudar o nosso o nosso comportamento sobre os alimentos no sentido de, se calhar eu tenho é de passar a comer isto em vez daquilo e não sei o quê, e às vezes não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim a tua atitude perante esses momentos em que tu estás a comer. Ou seja, às vezes nem é o que é que tu estás a comer, é o como é que tu estás a comer, não é? Porque muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, eu já sei, eu para emagrecer tenho que tirar os doces, as batatas fritas, tenho que tirar o pão, tenho que tirar isto e aquilo e aquilo outro", e muitas vezes nem é nada verdade, ou melhor, nada disso é verdade. Porque tu podes comer tudo isso. Agora, como é que tu comes tudo isso? Em que quantidades é que tu comes? Com que frequência é que tu comes? Então, não se trata tanto dos alimentos em si. Eu costumo dizer que o emagrecimento é 10% de alimentação, o resto é mentalidade, é comportamentos, é a forma como nós lidamos com as situações, mas sim trabalharmos sobre o comportamento como que nós temos perante os momentos em que nos estamos a alimentar. Ou seja, não é diretamente com os alimentos, mas sim a nossa forma de estar naquele momento. O que é que eu penso, não é? Como é que eu ajo? Porque muitas vezes nós achamos que isto para emagrecer é fácil, é só fazer isto e aquilo. E eu costumo dizer, mas se fosse só isso, e que tu estás farta de saber isso, porque é que tu não fazes? Ah, porque, muitas vezes, porque a tua atitude mental é negativa em relação ao emagrecimento. Ou porque és pessimista no sentido, isto comigo nunca resulta, nunca funciona, eu já fiz de tudo, eu já dei a volta ao mundo, eu já experimentei tudo o que possas imaginar. E por acaso estou-me a lembrar de uma grande amiga minha que esta semana teve uma conversa comigo e ela lida aqui com esta questão do peso e ela disse-me assim: "Tu sabes que eu já dei a volta ao mundo para emagrecer. E hoje, mais do que nunca, cada frase que tu me foste dizendo, se calhar nestes últimos 2 anos, que estamos assim mais próximas, estão todas aqui dentro e hoje eu reconheço e percebo o mal que eu andei a fazer a mim mesma. A questão de querer tudo para ontem, o que tu estavas a dizer, aquela visão a longo prazo não existia, existia era eu quero é perder não sei quantos quilos em não sei quanto tempo, coisas irrealistas e que a Mariana sempre a dizer que não é por aí o caminho, isso vai dar asneira, mas sempre no sentido de tu tens que fazer as tuas aprendizagens, tu vais lá chegar, não é? E agora ela diz-me: pois, porque eu vinha sempre com aquela ideia de agora tenho que cortar tudo e não como nada e não sei o que. E eu disse: isso não vai resultar. Tu nem sequer vais ser feliz durante esse processo. Isto não vai ser simples. Quando parares isso, volta tudo. Ai, não, 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 porque eu sou assim, sou muito focada, sou muito disciplinada, sou muito isto e aquilo e aquilo outro. Ou seja, isto para te dizer que tu hoje podes ser pessimista em relação ao emagrecimento e pode ter a ver com todas as experiências que já foram lá atrás, mas uma coisa é certa, é que todas essas experiências, se tu retirares em cada uma delas uma lição, tu se calhar hoje vais deixar de ser pessimista, porque vais ter a capacidade de olhar para trás e perceber o que é que falhou, o que é que não correu bem, o que é que eu preciso de mudar desta vez, quais é que são os erros que eu não posso voltar a cometer. E então aí deixamos de ser pessimistas, não é? Começamos a dizer assim: ok, eu reconheço que já fiz isto, isto e isto, que não correu bem, mas eu agora estou disposta a fazer diferente. Porque se tu continuares com a mesma lenga-lenga, o que é que vai acontecer? Exatamente o mesmo que aconteceu até aqui. Porquê? Porque a tua atitude mental continua a ser negativa. E se tu achas que não consegues, se tu achas que isto não vale a pena, que isto não é para ti, eu garanto, ao primeiro desafio, ao primeiro dia que a coisa não corre tão bem por algum motivo, tu vais fracassar. Tu vais dizer assim: pois é, olha, chuto o balde, já não quero saber nada disto, vou é desistir, eu já sabia que isto não era para mim. Porquê? Porque estás, ou seja, tens ali uma atitude tão negativa que assim que surge ali o primeiro rastilho de tu tinhas razão, atitude mental negativa, tu vais dizer que sim. Tu vais fazer exatamente o oposto daquilo que tu deverias fazer.
E depois outra coisa também muito curiosa, que é a forma como nós nos tratamos a nós mesmas. Eu às vezes pergunto: "Olha, tens alguma inimiga?" E as pessoas dizem assim: "Ah, não, há pessoas que eu não gosto assim muito, mas não". E às vezes eu, quando a pessoa me vem contar uma situação e nã-nã-nã, o que está a passar, eu só a minha resposta muitas vezes é esta: "Olha, agora que me contaste isso tudo, vou-te fazer uma pergunta, que é, imagina que a tua melhor amiga vinha-te contar exatamente isso tudo que me acabaste de contar, o que é que tu lhe dirias?" E muitas vezes dizem-me assim: "Diria o que tu me costumas dizer a mim". E eu: "Pois", e assim: "E porquê que tu não dizes isso a ti mesma? Porquê que tu precisas que eu te diga isso? Ou melhor, será que a tua melhor amiga, uma pessoa que tu gostas, é mais importante do que tu?" Não é? Ou seja, será que ela merece mais o amor que tu tens para lhe dar do que tu mesma, não é? Ou seja, será que ela merece tanto esses conselhos? Acredito que sim, mas tu não mereces esses conselhos para ti mesma? E a pessoa fica assim: "Uau, pois é, o que é que eu tenho vindo a fazer à minha vida? O que é que eu tenho dito a mim mesma? Que maldades é que eu tenho feito?" Isto é uma atitude claramente negativa para connosco mesmas, não é? Porque lá está, porque muitas vezes também vem da infância, o facto de cada vez que nós falhávamos, sei lá, colocarem-nos de castigo ou fazerem-nos sentir mal, e nós começamos a acreditar que para sermos amadas e respeitadas e aceites, o que quer que seja, que nós temos que fazer sempre tudo bem, não há espaço para falhar, e sempre que nós sentimos que estamos a falhar, parecemos exatamente a nossa mãe a castigar-nos. Só que agora já não é a nossa mãe que nos castiga, somos nós que nos castigamos a nós mesmas. E tanto se calhar na infância ficámos tristes e pensámos: "Ah, eu só queria um colinho agora, eu só queria uma palavra de conforto, porque eu já estou triste o suficiente com esta situação". Tu agora não dás esse colo a ti mesma. Tu agora fazes exatamente aquilo que tu se calhar na infância não gostaste muito que te fizessem a ti. Claro, te fizeram isso no melhor sentido do mundo, não é? A tentar ajudar-te a crescer, mas que tu hoje percebes que não é a melhor forma de tu lidares contigo mesma, porque tu só tens controlo sobre as tuas ações, sobre ti mesma. E depois a questão de reclamares. Isso às vezes eu também confesso que reclamo um bocado. E é tão chato, é tão desgastante reclamar, porque ficamos com uma energia tão de "Ah", tipo, "Ah", é uma energia horrível e que pode arruinar totalmente um dia, não é? E se nós tivermos muito esta atitude de reclamar, porque fazer exercício é chato, beber água é chato, ou o meu chefe é chato, está tudo mal e nananã. Eu digo sempre, a forma como tu te sentes vai influenciar diretamente a forma como tu te vais alimentar. Se tu estás com essa energia de está tudo mal, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Estas pessoas, esta comida, eu aposto que tu vais acabar o dia a fazer asneiras. Tu e qualquer pessoa. Não é? Agora, de quem é que depende deixar de reclamar ou começar aos poucos a reclamar menos? De nós mesmas, não é? De nós mesmas. Seres a tua melhor amiga ou deixares de ser a tua pior inimiga, só depende de ti mesma. Saíres desse pessimismo e seres capaz de olhar para as coisas e retirar o que tem uma lição, uma aprendizagem e seguir em frente, focar em soluções, só depende de ti. Só depende de ti. Por isso, é mesmo muito importante que tu, quando decidis, ou se já decidiste embarcar aqui num processo de emagrecimento, tu penses seriamente em trabalhar sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos, sobre a forma como tu te tratas, sobre o teu diálogo interno. E claro que isto não é de um dia para o outro, agora já não reclama, agora já falo para mim. Não é assim. Mas se tu souberes que isso são coisas que te vão ajudar, tu vais estar muito mais atenta e vais poder corrigir. Não é agora vou deixar de falar comigo, pronto, que assim nem digo bem nem mal. Não, vais continuar a falar contigo. Mas sempre que disseres uma coisa mal, vais reconhecer e vais substituir por uma coisa melhor. Ou seja, tu vais agradecer também mais por tudo aquilo que tu já conseguiste até aqui. Em vez de estar sempre a olhar para aquilo que falta, para o que ainda não veio,
Agradece onde tu já estás, porque é essa sensação de celebração, de agradecimento que te vai dar vontade de ir ao próximo nível. Se tu estiveres triste, desanimada, o que é que te adianta subir a escada? Não te apetece, ficas ali, pronto, e se calhar até cais, podes para os degraus abaixo. Agora, se tu te sentires, uau, que maravilha, estou realmente a desfrutar do caminho, já consigo fazer isto, já me sinto de forma diferente. Achas mesmo que isso não te vai dar vontade ainda de te sentires de uma forma ainda melhor? Cá aqui o silêncio, não é? Para reflexão. E claro, começa a reparar nas pessoas que tu tens à tua volta, porque às vezes as pessoas que nós temos à nossa volta podem ser pessoas que nos ajudam, que nos amparam, que nos levam ao próximo nível, ou então podem ser pessoas que te estão sempre a puxar para baixo. E claro que eu não estou com isto a dizer que tu agora tens que deixar de falar para as pessoas e nananã, afastar toda a gente, não é isso, mas é perceberes que pelo menos neste tema da tua vida, do emagrecimento, escolhe bem com quem é que tu falas sobre isto. A quem é que tu pedes ajuda num dia menos bom? Com quem é que tu desabafas? Porque às vezes podes estar a pedir conselhos, a pedir ali um colinho, a pedir ali ajuda à pessoa que não está no mesmo nível que tu, que não está no mesmo degrau que tu, que não está na mesma, ou que nunca passou por isto e não te consegue ajudar ou entenderes. E isso lá está. Claro que esse colinho, esse amparo deve vir sobretudo de dentro de ti, porque só tu podes fazer isso por ti. E se tu te tratares como a tua melhor amiga, isso está, é meio caminho andado, mas nós também precisamos de conectar-nos com os outros, também precisamos de receber essa força, esse carinho, esse suporte, esse amor. Por isso, escolhe bem as pessoas que estão à tua volta e, sobretudo, a quem é que tu ouves, a quem é que tu dás ouvidos em momentos mais frágeis, em momentos que tu precisas mesmo que alguém te dê assim uma puxada para cima, não é? Seja, que te faça vir ao de cima. E com isto tudo já estamos aqui quase há uma hora, meu Deus, isto uma pessoa começa a falar e nós não queríamos podcasts muito grandes, ou melhor, episódios muito grandes, porque eu própria também não gosto de episódios muito grandes, oi? Mas estamos mesmo quase. Então, sexta Este causa. fica, este fica aqui, é o esforço extra, Exato, é que o eu já vou, esforço já extra. vou falar Exato. a seguir. Exatamente, exatamente. Por isso, vamos lá. E já Calma, vocês já vão perceber se o que é que isto significa. exatamente, mas já sabem, tanto no YouTube como no Spotify, podem fazer aquilo que eu adoro, que é acelerar a velocidade. Pronto, já sabem. Ouvem-me aqui, dadadá, mas vão perceber tudo. Nós também tentamos falar assim mais devagar, já para vocês conseguirem absorver tudo. E então aqui a sexta causa é realmente aqui a falta de controle emocional, que também vai muito relacionado aqui com a parte mental, claro que sim, mas tem mais a ver aqui com a parte das nossas emoções, não é? Será que nós somos demasiado emotivas ou explosivas? Ou será que nós reprimimos muito as nossas emoções, não é? Tenho muitas clientes que me dizem, eu durante o dia parece que está tudo bem, eu finjo que está tudo bem no meu trabalho e chego a casa e desabo, não é? Porquê? Porque passou o dia todo a fingir que está tudo bem, passou o dia todo lá está, a agradar, a não parecer que está aborrecida, que está chateada e depois chega à casa e agora que eu libertei isto tudo, só me apetece é devorar o mundo, não é? Lá vem a tal fome emocional e depois, meu Deus, que já estou aqui a fazer as neiras e passei um dia horrível a fingir sentir-me de uma forma que na verdade não me sinto e agora ainda me fui aqui afogar em comida e amanhã balança não sei o quê, ou na próxima pesagem ela não vai dizer nada daquilo que eu quero. Enfim, é uma grande é um é um grande turbilhão de emoções e que facilmente nos leva ao quê? A desistirmos, não é? Ou seja, quando nós realmente não sabemos lidar com as nossas emoções, muitas vezes isso leva-nos sem dúvida ao fracasso. E mais do que nós acharmos que nunca mais vamos sentir determinadas emoções,
esquece, porque isso não é verdade, tu vais continuar sempre a sentir tudo, tu vais ter é que realmente aprender a entender as tuas emoções e a perceber o que é que cada emoção te quer dizer, te quer transmitir, não é? E como é que tu podes realmente lidar com isso. E aqui um pequeno parênteses, no nosso curso de emagrecimento online, Dieta para a Vida, nós temos um módulo só sobre esta parte das emoções, de ativar o amor. Temos também um módulo só sobre a fome emocional, por isso, se tiveres curiosidade, nós vamos também deixar aqui nas notas do episódio e Oh, podes Mariana, ver. desculpa, mas ativar o amor próprio. Ou ativar o amor próprio, exatamente. Pois, ativar o amor, né? Quer dizer, podíamos ativar o amor de outras pessoas, mas isso já é uma responsabilidade que não é nossa, Não, né? desculpa, não resisti, não é? Portanto, ativar o Ativar o amor amor do género próprio próprio. sobre nós, né? Ou seja, tornar-nos aqui realmente pessoas mais positivas, sabermos lidar melhor com as nossas emoções. Por isso, se isso é um tema que tem estado assim muito presente na tua vida, eu aconselho-te vivamente a veres aqui um bocadinho mais sobre isso e realmente a explorares mais este tema. E com isto acho que podemos passar à próxima causa. Vamos lá então aqui para a sétima causa e portanto são 8 causas, não é? Já estamos aqui mesmo a terminar. E depois no final a última causa tem a ver aqui com o esforço extra, por isso é que eu fiz ali a brincadeira há pouco e já vais perceber porquê. Mas então vamos aqui à sétima causa agora do fracasso, que tem a ver muito com o quê? Falta de imaginação e foco no problema. Às vezes vão acontecer imprevistos, coisas que nós não estávamos à espera de e que nos vão impedir de seguir aquelas estratégias que a tua nutricionista te passou, ou que nós te passamos, ou que tu próprio, não é? Fizeste o teu plano alimentar e que estás aí a seguir algumas dicas alimentares. E nós aqui temos que ser muito inteligentes e ativar a nossa imaginação. Nós temos um poder muito grande de sermos criativas, de imaginarmos soluções e também problemas e também filmes negativos, lá está. Mas aqui tem muito a ver com saíres da falta de imaginação e foco no problema, ativares essa imaginação e perceberes: ok, eu tenho este problema ou este imprevisto que me ocorreu, como é que eu vou sair dele? Ou como é que eu posso me reinventar? Acho que a palavra reinventar hoje em dia é assim uma palavra que nos define muito a todos. Acho que cada vez mais nós vemos pessoas a se reinventarem na área profissional, na área da saúde, não é? A própria saúde, existem várias coisas que também começam a surgir, várias dietas, vários estilos de vida, enfim, várias filosofias mesmo. Então aqui o reinventar é tu olhares para dentro e perceberes como é que eu me posso reinventar, como é que eu posso fazer as coisas de forma diferente, eu própria encontrar outras estratégias. E tanto eu como a Mariana, provavelmente nós já tivemos clientes, tu também, que eu sei, que até já nos trouxeram outras estratégias, não é? Nós até colocamos, olha, para beber água pode fazer isto, isto e isto. E ao perguntar à pessoa o que é que ela poderia fazer, ela encontra outras estratégias. E é sobre isso que nós estamos aqui a falar. Tu ativares também esta tua imaginação, como se fosse uma criança, não é? A criança não diz, tá bem, não se pode fazer isso, ok. Não, ela, e como é que eu posso fazer isso? E então como é que eu vou? E como é que se faz? E como é que eu poderia? E como é que eu poderia? Mas mãe, não posso, porquê? Mas eu quero. E como é que eu posso? Há ali uma certa insistência, não é? De e como é que eu posso? E como é que eu faço? E como é que eu vou conseguir? E nós também temos que voltar a adquirir esta postura e ao mesmo tempo a ativar esta imaginação, que é, haveria uma forma mais divertida de fazer isto? Haveria uma forma mais fácil de fazer isto? Olha, por exemplo, enquanto estás a cozinhar, vai ouvindo os nossos podcasts. Pode ser que te inspires ainda mais, ok? Ou ao acordar, ou ao ires para o trabalho no carro, em vez de ouvir as notícias, que muitas vezes também nos levam àquele pessimismo, ouve os nossos podcasts, ok? Nós adoraríamos receber uma fotografia tua, marcar-nos nos stories, na cozinha, a cozinhar, ou no carro, pede ao teu filho para tirar a fotografia, ok?
Mas nós adoraríamos receber assim a tua fotografia, a ouvires os nossos podcasts assim, ou quando estás a passear, ou na praia. Hoje em dia eu ouço imensos podcasts na praia. Aprendi que gosto, aprendi, isto não faz muito sentido, não é aprendi, eu percebi, Ou eu percebi que descobriste, gosto. não é? Descobri isso, Exato. descobri que gosto bastante, não é? De estar ali relaxada e também ir ouvindo podcasts quando estou na praia. Enfim, olha, envia-nos aqui uma foto tua em algum desses momentos. Então é isso, é ativarmos aqui a nossa imaginação. Como é que poderias fazer isto de outra forma? Há pessoas que nos dizem, eu estou cansada de comer a alface e a cenoura. Não tens que comer só saladas, como é que poderias comer outro tipo de vegetais, cozinhá-los de outra forma? Eu costumo dizer, faz um exercício de imaginação, que é, pegas num vegetal, por exemplo, berinjela, que até é um vegetal que nem toda a gente aprecia, mas vamos pegar neste, depois podes fazer este exercício com outros vegetais, e vamos pôr aqui a Mariana também a ter ideias. Mariana, o que é que se faz? Vamos aqui fazer um jogo entre nós. Ah, boa. Vamos tentar. Agora é que estragaste tudo. Estou a brincar. Ali a Mariana que adora cozinhar, Eu estão a adoro, não perceber? é? Por isso. Mas tu adoras comer, certo? Exato, sim, 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 essa parte. Então, ok. Então vamos pegar aqui na berinjela e cada uma de nós vai dar assim uma estratégia, não é? Para, por exemplo, cozinhar ou ter a berinjela de uma outra forma no prato. Então, olha, berinjela, já posso dar aqui uma, berinjela recheada, não é? Olha. Mariana, assim uma outra estratégia. Olha, eu às vezes ponho nos salteados, nos legumes salteados, ou seja, assim um bocadinhos pequeninos, porque não, lá está, o sabor assim pequenino parece e misturado com outros legumes acaba por ajudar, por exemplo. Sim, olha, também se pode fazer hambúrgueres, não é? Espremer, assim, tudo espremido também, não fica com aquele sabor tão forte da berinjela e misturado com grão de bico ou feijão, não é? Fazer uns hambúrgueres assim mais vegetarianos e incluir lá a berinjela, Berinjela. também pode ser É, aqui uma eu, opção. eu até ainda no outro dia uma cliente minha dizia assim, eu odeio brócolis, e eu dizia assim, olha, eu por acaso também não, antes não gostava muito de brócolis, e então uma das formas que era sempre assim disfarçado, não é? Ou na Uhum. sopa, ou imagina, por exemplo, às vezes fizesse assim algum puré, colocava lá assim também no, juntava também legumes, ou seja, porque lá está, se for assim triturado, nós, ou misturado com coisas que nós gostamos, acabamos por não sentir o sabor, ou até por disfarçar ali algum sabor que nós não gostamos tanto. Então acho que é mesmo dar aqui asas à imaginação e depois Sopa, também não é? Também pode na ser na sopa. sopa, exato, sim, Vai sim. tudo misturado e a Misturado, pessoa nem tudo, sabe. exatamente. Eu acho que é mesmo muito dar asas à nossa imaginação e depois é aquilo que eu digo que é, para tu dizeres que não gostas, tens que experimentar 10 vezes e convém experimentar também de formas diferentes, porque, por exemplo, eu não gosto de tomate cru, mas gosto de tomate na comida cozinhado, ou, por exemplo, se o tomate for mais verde, até vai, ou seja, é percebermos realmente que, ok, pode haver coisas que nós não gostamos de todo, mas por outro lado, às vezes também é a forma como nós fazemos e ir variando, ir diversificando E o para sabor? variar, sim, sem dúvida. Por exemplo, os brócolos, há muita gente que realmente não gosta muito dos brócolos, parece algo assim mole, não é? Assim, uma textura um bocado mole, Estranha. mas se for um brócolo salteado, até fica assim mais crocante, não É. é? Fica Ou mais também se não apetitoso, cozer sente-se ali o tanto, ou seja, saborzinho, eu gosto especiarias, também muito, variar nas sim. especiarias. Então é isto, temos que ativar a nossa imaginação. E este é um exercício fantástico que vocês podem fazer aí em casa, que é, eu pego na berinjela, 5 formas diferentes de consumir berinjela ou de cozinhar, não é? Brócolo, 5 formas diferentes de eu inserir os brócolos na minha vida. Ou então, sei lá, aqui um outro vegetal, Mariana. Sei lá, pois. A cenoura, por exemplo, eu adoro cenoura cozida, adoro cenoura ralada, adoro Exato. E tipo no vermos. estofado, adoro. Depois até às vezes a própria forma de cortar os alimentos, não é? Dá Uhum. um sabor totalmente diferente. Por exemplo, eu desde miúda que a minha mãe sempre fazia arroz, era arroz branco com cenoura. E eu nem era assim muito fã, por exemplo, de cenoura cozida, porque não gostava daquelas coisas enormes, e agora com cenoura, mas assim, aos cubinhos, pequenino, misturado no arroz, Aham. sabia-me super bem, ou seja, então às vezes também é um bocado,
a questão de darmos asa à imaginação e depois a própria preparação dos alimentos que dá um sabor totalmente diferente. Também me estou a lembrar, por exemplo, de muitos vegetais que hoje em dia já dá para comprar aqueles espiralizadores para fazer ou Uhum. esparguete ou tipo grãozinhos de arroz, e até hoje em dia já se encontra também vegetais já cortados aos cubos ou já mesmo em forma de arroz, ou seja, e as pessoas dizem: "Ah, realmente isto nem sabe ao mesmo". Por exemplo, estou-me a lembrar do alho francês, que há muita gente que não gosta do sabor do alho francês, e eu tenho uma receita de bacalhau à Brás que leva bacalhau à Brás, porque não é o tradicional, e que leva alho Uhum. francês, e toda a gente dizia assim: "Ai não, essa receita não é para mim porque leva alho francês", e eu dizia assim: "Mas não vai saber ao alho francês". E é muito giro que as pessoas dizem assim: "Ah, realmente fica ótimo", ou seja, e tem lá o alho francês na mesma, mas com a mistura dos outros ingredientes, do próprio bacalhau, a pessoa já não sente, e então lá está, e muitas vezes põem de parte porque acham que nunca vão comer e que não gostam e que pronto, e que então que colocam de lado, então é mesmo aí dar asas aí à imaginação Mesmo. E às vezes ficamos tão habituadas a um sabor específico e depois achamos, eu não gosto disto. disto. Mas se aquilo Uhum, for feito de outra forma, até passamos a gostar. uhum. Então é isso, ativar aqui a nossa imaginação, ok? No nosso dia a dia. Isto é muito importante. E aqui a oitava causa do fracasso tem muito a ver com o tal esforço extra. O que é que isto significa? Este é um episódio de esforço extra. Né? Estamos aqui um pouco mais. Porque a oitava causa tem a ver com não estares comprometida a fazer um esforço extra. Ou seja, não é? Ou seja, se nós não estivéssemos aqui comprometidas a fazer este esforço extra, chegava ali uma hora de episódio, agora não dá mais, tchau, vamos à Vai nossa vida. exato, olha, esperem pelo próximo episódio e vamos dividir em 2 partes. Vá, já está, já foi. Não, nós temos aqui, este é um episódio de esforço extra, não é? Quando eu falo em esforço, não é por olharmos para a palavra esforço de uma forma negativa, não é disso que se trata, mas sim uma dedicação extra. Estás a ver aquele exercício da prancha? Em vez de ficares 20 segundos, fica 25, mais 5 segundos, não é? Ai, não me apetece cozinhar o jantar. Então vais para a cozinha e vais cozinhar o jantar e o almoço da manhã. Já vais fazer aqui um esforço extra, algo que te vai ajudar nos teus resultados. É quase como se criasses um desequilíbrio positivo. Dás de ti um pouco mais para depois colher um pouco mais. Agora imagina se todos os dias tu fizeres mais 5 segundos de prancha, ou se todos os dias tu, ao cozinhar para o jantar, já cozinhares para o almoço seguinte, ou se em vez de caminhares 30 minutos, tu dizes para ti mesma: mas hoje eu até vou dar uma outra volta e vou caminhar mais 10 minutos, não é? E isto vai-te fazer sentir empoderada. Este esforço extra é do género, eu estou mesmo, mesmo, mesmo comprometida comigo. E às vezes nós achamos que não conseguimos fazer determinadas coisas e depois conseguimos, não é? O tal exercício da prancha, acho que toda a gente conhece, ficas ali mais 5 segundos e depois tu ficas, afinal eu conseguia, afinal eu até consigo fazer isto, porque é que eu, não é? Paro logo ali nos 20 segundos. Isto afinal, o meu cérebro, costuma-se dizer que o corpo fica em primeiro lugar, o corpo fica cansado em primeiro do que a mente. Esta frase não está bem formulada, mas é algo deste género, ou seja, muitas vezes é o corpo que fica cansado e a mente também desiste, mas a mente consegue ir um pouco mais, fazer este esforço extra. Vais aguentar, vais aguentar, vais aguentar. Yes, aguentaste, não é? Este esforço extra. Então é isso, é também associares essas emoções positivas que tu vais sentir após fazeres esse esforço extra e ires associando prazer. Aqui, durante esta semana, eu estava a falar com uma pessoa e ela dizia-me: Teresa, realmente, não, o fácil e o difícil é mesmo uma percepção nossa. É tão engraçado como, se calhar, para mim, algo que é difícil, não é? Para a Mariana pode ser fácil, ou o contrário. E se nós olharmos verdadeiramente para o que é fácil e o que é difícil, é uma percepção nossa. E normalmente nós dizemos que as coisas são fáceis quando aquilo é mais natural ou quando aquilo nos dá mais prazer. Porque até pode ser uma coisa muito difícil. Mas se eu coloco um prazer em fazer aquilo, por isso é que as pessoas fazem maratonas, não é? Maratona, aquilo é difícil.
mas a pessoa coloca ali um entusiasmo, um prazer, não é? Ela sabe que se vai sentir empoderada a seguir. Então é isto, olha também para este esforço extra, não como algo que vai estar a complicar a tua vida, não como algo difícil, e sempre que achares, aliás, que algo é difícil ou que esse esforço extra é difícil, pensa logo, como é que eu posso associar prazer a este processo? Ou então, como é que eu posso repetir várias e várias vezes até tornar isto mais natural? Porque quando se torna natural, tal como nós estamos aqui hoje a falar contigo neste podcast, não é? Se calhar há uns anos atrás para nós não seria natural estarmos aqui a falar e se calhar ficaríamos aqui meia hora, não é? Diríamos apenas aqui o que as nossas notas, aqui, a nossa cábula, o que está aqui escrito na cábula e já estava, mas começamos aqui realmente a deixar fluir e a partilhar outras mensagens que possam vir neste momento. Então é isto, é esforço extra, dá um pouco mais de ti, seja na mudança de um hábito alimentar, no exercício físico, na meditação, há pessoas que, eu só consigo meditar 5 minutos. Então hoje medita mais 5, não é? É este esforço extra para nós nos superarmos. Lembra-te, fracasso significa que tu vais ter a capacidade de te superar. Então tu vais ter que resistir àquilo que está na tua zona de conforto. Está bem? Então é isso. Foca-te em olhares ou até mesmo reveres este episódio, que eu sei que neste episódio demos aqui muita informação, mas informação que é importante. Foca-te em olhar bem para estas 8 causas do fracasso e para tu perceberes qual ou quais é que são estas causas que estão na raiz da tua sensação de fracasso. E a partir daí vais perceber, ok, então acontece-me isto, isto e isto. Como é que eu vou reajustar agora esta parte da minha vida? E lembra-te que o fracasso vai trazer ao de cima as tuas feridas. Às vezes dói, não é? Quando não há resultado, quando as coisas não correm bem. Mas vai-te trazer também muitas coisas que tu não estavas a ver. Então aceita o fracasso como algo natural na tua vida e recolhe essas aprendizagens que te vão levar a ires construindo o teu caminho e a ires tendo resultado passo a passo, passo a passo. Está bem? E envia-nos também aqui um e-mail, nós deixamos sempre aqui o e-mail que é da Mariana Martins, portanto deixamos sempre aqui na descrição, envia-nos também um e-mail sobre a tua reflexão, porque nós também fazemos estes podcasts para termos o retorno da tua parte, não é? Para nos dizeres realmente o que é que teve mais impacto em ti, como é que isto te fez sentir, se tens passado por estas situações, porque nós estamos aqui mesmo com o propósito de falar de coisas que nem toda a gente fala. Nós não estamos aqui só para dizer que tens que comer cebolas e brócolos e cenouras. Não, nós estamos aqui para dar-te aqui uma lufada de ar fresco e ajudar-te a perceber que tu não estás sozinha e que podes, sem dúvida alguma, mudar, melhorar-te e seres a tua melhor versão. Está bem? Mariana, aqui uma mensagem final, neste É. episódio já prolongado. Exato. Eu costumo dizer que se tu queres mesmo uma coisa, não é? Ou seja, se isso é mesmo uma prioridade para ti, se tu queres mesmo que isso aconteça, tu tens que partir para essa coisa com uma mensagem que é nunca desistir. Porque se tu nunca desistires, tu vais lá chegar, independentemente de todos os obstáculos, todos os desafios que possam surgir, se tu aprenderes a olhar para eles de uma forma positiva, tirar as suas lições, melhorares, redescobriste, afinares, melhorares a tua estratégia, fazeres o que precisa de ser feito, eu sei que tu vais lá chegar. Leva o tempo que levar, mas se tu nunca desistires, o teu objetivo e conquistares esse objetivo vai se tornar inevitável. Espero que tenhas gostado muito deste episódio. Como a Teresa disse, envia-nos um e-mail, faz a tua partilha, queremos muito saber qual é que é assim, a causa que está a mexer mais contigo, ou se é outra que nós nem sequer tínhamos aqui falado, mesmo até há algum tema que tu gostasses de ver por aqui, deixa-nos então, ou nos comentários ou por e-mail, e vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho! Beijinho. Obrigada por nos ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti a tua prioridade. Queremos saber o teu feedback.
Então podes enviar-nos um e-mail para info@marianamartins.pt com o teu feedback e sugestões de temas para próximos episódios. Esperamos por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças, emagrece com amor. Com amor.